Vamos ver como é que está o Coritiba, né, na preparação. O Coritiba, nesta segunda rodada, enfrenta o São Joséense e busca continuar com 100% de aproveitamento. Então vamos ver como é que está a preparação do Coritiba para a partida de amanhã. Um abraço, Nicolas França. Osmar Antônio, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba volta a campo na noite desta segunda-feira, de novo no Couto Pereira, para enfrentar o São Joséense, tentando manter o embalo da estreia com vitória de virada por 3-1 sobre o PSTC, na última quinta-feira. O técnico Guto Ferreira tem deixado claro que, por ele, seria importante manter o máximo de tempo possível e repetir a escalação que é considerada no momento a titular. Porém, ele também sabe que são jogos atrás de jogos. Nesta primeira fase do estadual serão 10 rodadas sem nenhuma semana cheia de treinamentos e também, nas palavras dele, a taxa de trabalho foi muito alta na curta pré-temporada. Coritiba se apresentou no dia 6 de janeiro e no dia 18 já estava em campo contra o PSTC. Então será necessário fazer um rodízio de jogadores e para essa segunda partida especialmente vai ser determinante a palavra do Departamento de Fisiologia, também do Departamento de Preparação Física, os dados recolhidos depois do jogo contra o PSTC para saber se todos os jogadores estão na condição física ideal. Caso ele possa repetir o time, que é hoje o considerado titular, com algumas ausências ainda de jogadores no departamento médico, ou então, por exemplo, o Slimani, que está jogando a Copa Africana de Nações pela seleção argelina, mas no momento a força máxima do Coritiba é aquela que foi colocada em campo contra o PSTC, ou seja, com Gabriel, Natanael, Thalisson, Maurício Antônio e Jamerson, meio de campo que foi inteiramente renovado com Arilson, Vini Paulista, Matheus Friso, mais à frente o Robson, o Figueiredo e o Edu. Agora, cresce a expectativa da torcida Coxa Branca de ver cada vez mais minutos em campo jovens das categorias de base. E um especialmente chamou a atenção, diante do PSTC, o Ebert, garoto de 20 anos de idade, que entrou no finalzinho, no lugar do Edu, e marcou o primeiro gol dele como profissional, já criando expectativas maiores, né, na torcida Coxa Branca de ser mais utilizado, de marcar mais gols. Também o garoto Matheus Dias, apenas 16 anos de idade, pela primeira vez ficou no banco de reservas na estreia no Campeonato Paranaense e tem sido muito elogiado pelo técnico Guto Ferreira, está muito perto dele fazer a estreia como profissional. Além disso, o time do Coritiba Sub-20 foi eliminado na noite de sexta-feira na Copa São Paulo de Juniores, nas quartas de final, uma derrota por 1-0 para o Cruzeiro, e os destaques da boa campanha na Copinha também já chamam a atenção, aos poucos devem ser colocados em campo no Campeonato Estadual. Caso especialmente do goleiro Pedro Morisco, e boa parte da torcida já pede a entrada dele como titular no lugar do Gabriel, mas tivemos outros destaques, como o volante Jorge, o meio-atacante Lucas Ronier e os zagueiros, o Guilherme Aquino e também o Cauê Oliveira. Mas foi muito desgastante também a campanha do Coritiba na Copinha, jogos atrás de jogos, com apenas 2 dias de intervalo, né? Um dia de intervalo, o time entrava em campo, descansava no dia seguinte e já jogava, né? É assim que é o formato de disputa lá da Copinha, por isso eles devem receber também um tempo de descanso antes de ficar à disposição efetivamente da comissão técnica da equipe principal para serem testados no Campeonato Paranaense. Além disso, 2 jovens tinham se juntado ao grupo da Copinha para esse jogo contra o Cruzeiro. O zagueiro Jean Pedroso e o atacante Caio César já voltam a fazer parte então do elenco principal, podem até ser relacionados para a partida diante do São Joséense na noite desta segunda-feira. O rodízio de jogadores vai acontecer durante essa primeira fase do estadual. Agora, para o duelo com o São Joséense, depende muito da palavra do Departamento de Preparação Física, também do Departamento de Fisiologia. Agora, se a escalação for mantida para esse jogo, certamente, aí já na quinta-feira, uma viagem contra o Londrina, teremos mudanças e outros atletas serão observados. Osmar? Tirando alguns jogos, não dá para você não dizer que Atlético e Coritiba são amplos favoritos na maioria dos jogos do Paranaense. Você tire aí o clássico, óbvio, e o Londrina, Operário e hoje o Maringá, sabe? Mas mesmo com o Maringá, é favorito ainda. Sim. Então, amanhã o Coritiba é amplo favorito contra o São Joséense. Isso é desmerecer o São Joséense? De forma alguma. Só que assim,
É estadual, é preparação, mas é obrigação. É obrigação. Não tem jeito. Agora, eu entendo ali pelo que o Nicolas falou que deve caminhar exatamente para isso, né? Teve que forçar um pouquinho mais na primeira rodada, mas mesmo assim deve ir com o time praticamente titular para esse segundo jogo e aí preservar um pouquinho para a viagem do Londrina. Pode ser esse o caminho do Curitiba, né? Agora, vale a mesma avaliação em relação ao que a gente falou do Atlético. Neste começo de temporada, o rodízio é mais do que normal, ele é até obrigatório para você conseguir, né, manter todo o seu elenco saudável, porque a pior coisa que tem é o cara já começa a sentir uma dorzinha, daqui a pouco sente uma fisgada, uma cãibra, e quando vê, você perde um cara por 2, 3 semanas. E aí, realmente, daí atrapalha todo o processo. E 2 semanas são 5 jogos. É muita coisa, né? O campeonato é muito rápido. Tá, continuar falando do Curitiba amanhã, 8 da noite. Então, eu fico pensando assim, como é que vai montar o Guto o time tanto para amanhã quanto para quinta-feira lá em Londrina. Que assim, Londrina vem ainda sem resultado positivo, né? Empatou contra o Operário, que é um bom resultado no Germano Krieger, perdeu para o Cianorte em Cianorte, o Cianorte começa muito bem o campeonato, mas como é que vai ser isso? Que, por exemplo, os meninos da Copa São Paulo vão demorar para vir. Não pode esperar. Assim, eles têm pelo menos 10 dias, né? 2 semanas, eu acho que é o caminho. À exceção do Caio César e do Pedroso. Claro, esses têm que voltar já. Agora, como é que vai montar? Curitiba ainda está com o elenco curto, também por algumas peças, né? Sabe? Daí vai fazer o quê? O Gabriel vai ter que jogar. Beleza, o Natanael joga amanhã, daí o Diogo joga na terça. E na zaga? Como é que vai ser? O Dombrowski vai ser usado, porque ele também está em negociação. Pois é. Senão, daqui a pouco ficou só o Reinaldo e o Jean, porque o Kusevich está indo embora. Então você vai vendo que o elenco também ainda não está cheio de opções. Na lateral esquerda, eu acho que eu vejo menos problema. Né? Eu jogo o Jamerson gelado, aí não tem erro. E do meio para frente, aí a gente vai ver Matheus Bianchi, a gente vai ver Fran Sérgio. Só não sei se a gente vai ver o Andrei, né? Porque não sei o que o Curitiba quer com o Andrei. Pelo jogar é que não, né? Curioso, né? Ele, depois que saiu do time, que teve a lesão, o Andrei não jogou mais no Curitiba, né? Ele não consegue ter sequência. Não consegue ter Impressionante, sequência. né? E ele tinha sido, em 2022, o melhor jogador do meio-campo do Curitiba. O engraçado é aquilo, né, Osmar? Ele quer jogar, a torcida quer ver ele jogando, mas dentro do clube parece que ninguém quer que ele jogue. Agora tá para voltar aí o Bruno Gomes, né? Que tá com a seleção. Vai longe ainda. Vai longe, demorar, né? Vai longe. O Brasil só joga a primeira na quarta. Não, mas eu digo para sequência. E aí o Slimani Sim. também tá lá sim. com a seleção da Argélia.